convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos sacerdotes, amados irmãos e irmãs, esse dia, de modo muito particular para mim, está sendo um dia muito cheio de graça, um dia muito ungido, porque o Pai, Ele não é miserável na sua expressão de amor. Ele vai além daquilo que é as nossas expectativas. E eu quero começar falando a vocês que na celebração da solenidade da Santíssima Trindade, ela conclui a revelação de Deus, vamos dizer assim, como o Deus uno e trino. Um só Deus em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o mistério da Trindade. Ah, Padre, mas nós já sabemos que o mistério da Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, Deus se revelou, mostrou para nós, olha, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem conhece Deus? Quem conhece a imensidão, a sua eternidade? Santo Agostinho, quando estava para escrever sobre a Trindade, ele foi para a praia e, caminhando na praia, como muitas vezes os sacerdotes fazem, os monges fazem, né? Meditando, pensando na palavra de Deus, e ele lá imaginando como que é a Santíssima Trindade, como que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo. Ele estava buscando respostas para explicar o mistério da Santíssima Trindade. Mas enquanto ele caminhava na praia, tinha uma criança que tinha feito um buraquinho na areia. Sabe que a criança gosta de fazer buraco na areia, né? E ela ia lá no mar, pegava uma concha e vinha e despejava a água naquele buraquinho. E o santo passou ali da primeira vez, viu o menino, nem se incomodou com ele, continuou a sua reflexão. Na volta ele encontra o menino de novo, do mesmo jeito, indo com a conchinha lá no mar e botando dentro do buraquinho. Passou por ele, voltou de novo. Quando ele voltou de novo, viu ele fazendo o mesmo gesto. Ele se inquietou com aquilo, se incomodou com aquilo. E falou para o menino: menino, o que você está querendo fazer? Ele falou assim, o menino respondeu para ele: é mais fácil eu colocar toda a água do mar neste buraquinho do que você entender o que é o mistério da Santíssima Trindade. Aí ele voltou feliz para casa, né?
Por mais que a gente queira saber quem é Deus, Ele continua sendo mistério. Mas é um mistério de amor. É um mistério que se dá a conhecer. E Ele se deu a conhecer a partir do momento que nos criou. Aliás, nós passamos a conhecer a sua existência no momento que nós fomos criados. Por isso que o nosso coração anseia por Deus. Por isso que o nosso coração anseia pelo eterno. Ninguém quer viver só 50 anos, 60 anos. Nós pudéssemos viver a vida inteira, né? Aqui a gente viveria. A gente não quer vida curta, a gente quer vida longa, a gente quer vida. Nós temos sede de vida. E esse Deus é o Deus da vida. E por isso que nós temos sede dele. Nós desejamos esse Deus. E Ele é vida eterna. Nós temos um corpo e temos uma alma, temos um espírito. Mas Deus é espírito e vive eternamente e nos criou a sua imagem e semelhança para que nós participássemos da sua vida divina eternamente. Olha que amor que Ele tem por nós. Nos criou. Depois, nós por rebeldia deixamos que o pecado tomasse conta do nosso coração e nos distanciamos de Deus. Mas Deus nunca distanciou de mim e nem de você. Depois que Adão pecou, Ele não falou assim: bom, vocês pecaram, agora vocês, não servem mais para mim, vão embora, sai do paraíso, não tem mais como entrar. Mas o amor não condena, o amor não julga como acabado as coisas, mas ele busca restaurar, trazer de volta a sua originalidade. Deus foi se revelando na história. Começou lá com Abraão, Isaac, Jacó, foi se dando a conhecer, foi mostrando quem Ele era, e o povo aprendeu a acreditar que Deus é um só, não existe outro. Mas nesse Deus que é um só, já no Antigo Testamento já se ouvia falar do Espírito de Deus, que iluminou os profetas, que ajudou os homens de fé, que caminhou junto com os homens, até a vinda do Divino Salvador, porque Ele havia dito já lá no começo, quando o homem e a mulher pecaram, porém inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus já decretou a vitória sobre o pecado. E Ele fez história para que o povo fosse conhecendo-o. E em Moisés Ele dá os mandamentos, que não são regras que tira a nossa liberdade, mas são direções que Ele nos dá, que nos leva para a vida. Porque Ele nos criou livres, porque Ele é livre. Deus é livre e nos criou livre também. Por isso que a nossa resposta para Ele é uma resposta livre. Ninguém está aqui obrigado, ninguém é obrigado a acreditar em Deus, mas deve saber que Ele existe, que Ele ama e que Ele ensina-nos a atingir aquela plenitude de vida que Ele nos criou e agora nos restaura, para que nós voltemos de novo à comunhão com Ele. E o povo foi percebendo esta ação de Deus, tanto que Moisés, nesse momento, o povo está entrando para a terra do Egito. Moisés não entrou na terra do Egito, não. Na terra prometida, gente. É isso? É para o Egito ou para a terra prometida? Ah, terra prometida. Moisés estava indo para a terra prometida. E Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Então Ele prepara o povo para entrar nesse lugar. O que havia nesse lugar? Outros povos que tinham outros deuses, que tinham as suas crenças, as suas formas de cultivar o divino. Mas Ele faz o povo fazer uma grande reflexão. Qual o Deus
que tenha feito coisas tão grandiosas quanto o nosso Deus fez para nós. Lembra que nós éramos escravos no Egito? Ele nos libertou da escravidão, atravessou o mar, destruiu o exército de Faraó, sabe? E foi contando para eles a história, relembrando a eles a história. Porque, às vezes tem hora que nós precisamos relembrar as coisas, fazer memória das coisas, porque senão nós vamos sendo igual Maria vai com os outros e João vai com os outros, né? Vamos acreditando em tudo quanto é coisa que se fala, que se diz. Mas o povo de Deus, ele tem que ter consciência da sua origem, da sua fé, de onde eu nasci, de onde eu vim, quem me chamou. E se existe algum Deus que amou tanto o povo, que se tornou tão próximo do povo, tão junto dele como o nosso Deus. É bom pensar isso, sobretudo nos dias de hoje, onde há muitos enganos, há muito espírito de confusão e há muito espírito de maldade também. Nós precisamos saber de onde é a nossa fonte de fé, para nós podermos caminhar no meio destas coisas sem nos desviar. Porque o medo de Moisés era que o povo desviasse, esquecesse da aliança, esquecesse do que Deus fez por eles, de como Deus o amou, de como Deus é misericordioso, de como Deus é compassivo. Sabe que a palavra compassivo é de compasso, de dar tempo. Nós vivemos numa época de muita rapidez, por causa talvez da internet ou dos meios de comunicação, e surgiu aquela ideia que se nós não formos rápidos, nós ficamos para trás, e nós queremos ficar para trás, então queremos ir para frente, e para ir para frente tem que resolver algumas coisas, e para resolver algumas coisas tem que eliminar. Nós somos sem paciência. Deus tem paciência conosco. Muita paciência. E pensa em alguém que Deus teve muita paciência e ainda tem, é comigo. Porque se Deus não fosse paciente, nós já estaríamos todos mortos. Não havia sentido para a nossa existência. Mas Deus tem paciência. Tanto que da criação até a vinda de Jesus demorou muito tempo. Muito tempo. Ele se revela como Deus. E Moisés fala uma outra coisa muito interessante nessa leitura, né? Quem que viu Deus face a face e continuou vivo nessa terra? Porque a mentalidade era que se algum humano, algum mortal visse a Deus, ele morria na hora, ele deixava de existir nessa realidade, já ia para o céu direto. E Moisés contemplou Deus na sarça ardente e continuou vivo. O povo de Israel contemplou Deus na montanha e continuou vivo. Deus já preparando o povo para a vinda do seu Filho, o Verbo feito carne. Deus se revela na pessoa do seu Filho. É o Filho quem revela a nós o amor do Pai, a misericórdia do Pai. Lembra aqueles dois apóstolos inflamados, né? Pelo Evangelho de Jesus, iam passando numa cidade e o povo não quis receber Jesus, e eles chegaram para Jesus e falaram assim: ô Jesus, quer que nós mandamos cair fogo do céu sobre esse povo, destruir eles, porque eles não te acolheram? Ele falou assim: não, paciência, vamos dar tempo para eles darem resposta. Se nós aprendêssemos e adquiríssemos a virtude da paciência, nós não mataríamos ninguém, não destruiria ninguém, não condenaria ninguém, mas ao contrário, empenharia para que esta pessoa, para que esta situação entrasse no projeto de salvação de Deus. E Jesus revela na sua pessoa o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, porque o Filho veio do Pai. Ele não foi criado, ele foi gerado. Ele não passou a existir naquele tempo, ele já existia desde toda a eternidade junto do Pai. E Jesus não fazia milagres
os milagres que Jesus fazia, não era através de Jesus, era Jesus mesmo quem fazia o milagre. Porque Ele é Deus. E nos revelou essa face amorosa e misericordiosa de Deus. Por isso que nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias. Se nós no santuário do Pai das Misericórdias não soubermos usar da misericórdia, não soubermos ter misericórdia, nós nos tornamos violentos, nós queremos quebrar, destruir e não construir. O Pai se revela na pessoa do Filho, tanto que Felipe tem uma surpresa, né? Quando pede para Jesus, mostra-nos o Pai. Ô Felipe, há quanto tempo estou com você e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. E os discípulos fazem essa experiência que depois nós recebemos na nossa profissão de fé. Tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que Jesus ensinou, a igreja continua ensinando. Nada mudou na lei de Deus, nada mudou nos ensinamentos de Jesus. Por que nada mudou? Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os apóstolos, que eram medrosos, que estavam inseguros, presos lá, estavam rezando, não tinha coragem para sair e anunciar Jesus. Tanto que ele pediu para que esperasse o Espírito Santo, porque depois que eles receberam o Espírito Santo, o que aconteceu? Aquelas portas se abriram e eles saíram para fora e fizeram o anúncio de Jesus. Já não tinham mais medo dos judeus, não tinha mais medo de ninguém, mas se sentiam fortalecidos pela graça de Deus e por isso deram a sua vida. Nós já recebemos o santo batismo e nós fomos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. E depois nós recebemos o sacramento da crisma, não recebemos? E o que o sacramento da crisma serve para quê? Para renovar o batismo? Para confirmar o batismo? Não, é para se encher do Espírito Santo. É aquele momento na vida do jovem em que ele diz, não tenho mais dúvida a respeito de Deus. Agora sim, eu sou revestido da sua força, eu sou revestido da sua graça. O mundo não me assusta mais. Testemunhar minha fé não é mais problema, não tenho mais vergonha de falar de Deus, não tenho mais vergonha de dizer que eu confesso, não tenho mais vergonha de dizer que eu vivo os mandamentos do Senhor, não tenho mais vergonha de dizer que eu não peco contra a castidade, que eu não peco contra o direito do outro. Esse é o homem e a mulher cheio do Espírito Santo. E que muitos recebem o Espírito Santo, põem na gaveta e seguem para o mundo afora. Não se abre ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que sempre existiu, junto do Pai e do Filho. Uma comunidade de amor, gente. A Trindade é uma comunidade de amor. É uma comunidade onde as pessoas são distintas, mas o amor que circunda, o amor que está dentro dela, é um só Deus. Não tem um degrauzinho não, entre a Trindade não, viu? Mas os três é um só, estão profundamente unidos. Assim como Jesus fala para nós que quem crê nele, né, se une a ele, como esse sacrário que está aqui atrás, onde nós vemos aí os ramos da videira. Quem está ligado a mim, está ligado não só a mim, mas está ligado ao Pai, porque eu estou no Pai, e eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Vocês já imaginaram que Deus nos dá a condição, Deus nos dá os meios, Deus também nos recebe na sua comunhão? Nós não somos deuses, fomos criados à sua imagem e semelhança, mas também nós participamos da vida divina dele, porque ele não criou só o barro, viu gente? Ele pegou o barrinho lá, amassou bonitinho, né? Fez o rostinho seu e o rostinho meu e soprou em cima e falou assim, viva João, viva, fala seu nome, viva você também, deu vida para você.
Foi dele que você recebeu o sopro de vida. E ele permite que nós voltemos à comunhão. Aquilo que o pecado fez com que a gente distanciasse dele, agora, por Jesus, nós somos trazidos de volta. Por isso que ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o convite que nos é feito, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, é estarmos profundamente unidos a Ele. E só o podemos fazer se nos abrirmos à graça de Deus. Como eu disse antes, os mandamentos do Senhor não são regras rígidas que tiram a nossa liberdade, mas são ensinamentos que nos dão vida e vida eterna. Porque o contrário de não viver os mandamentos é que nos leva à morte. E quem ama não quer a morte de ninguém. E quem sabe que é amado, não vai ferir o amor que Deus tem por você. Aí vem a decisão de cada um. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte, eu quero estar em comunhão com Jesus. Então, eu não deixo de ser um homem de corpo de carne e de sangue. Eu continuo sendo essa tenda de argila de carne e de sangue, mas o meu espírito, a minha vida, já se torna espiritual, já se torna transcendente, já não está mais apegado às coisas, preso às coisas, mas está livre e solto para Deus e para o mundo. O que não faz no mundo um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo? O que eles não são capazes de fazer? De ser? Então esse é o nosso Deus. Esse é o grande mistério da Santíssima Trindade. E o dogma da Santíssima Trindade nos diz: a Trindade é una, quer dizer, é uma só. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Cada uma das três pessoas é a substância, a essência ou a natureza divina. Nós não dizemos que filho de peixe, peixinho é? Em Deus, eles têm todos a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza, a mesma origem. E é nessa comunhão de amor, nessa família divina que nós fomos criados. Por que defendemos tanto a família? Por que defendemos tanto as crianças que são concebidas no ventre de suas mães? E gritamos contra qualquer ameaça a essas duas unidades. É a unidade matrimonial e a unidade da pessoa que está sendo gerada aqui dentro. É vida. Nenhum de nós foi concebido por um espermatozoide morto e nem por uma, como é que chama o outro? Morta. Um óvulo morto. Nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe por um espermatozoide vivo e por um óvulo vivo. E sobre esses dois é soprado o sopro divino. Assim como cada um de vocês que estão um do lado do outro aí, olha para o seu lado, você vê, olha para a pessoa, assim, essa pessoa aqui, Deus quis que ela existisse, que estivesse agora aqui do meu lado. E ela, como eu, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o nosso destino é o céu, o nosso destino é ir junto dele. Só Deus pode nos dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade. O que é o batismo, senão o nosso mergulho em Deus? A importância dos pais e dos padrinhos nesta hora não é só para ser testemunha, para dar presente, chamar de padrinho e madrinha. Gente, a comunidade que está em volta, os pais e os padrinhos, são referências para esta criança, para que elas caminhem na direção de Deus, aprendam a amar a Deus, e a servir a Deus, e a adorar a Deus.
E aí entra nosso viver, nosso testemunho, tudo aquilo que nós fazemos, né? Falamos, que nós precisamos tomar cuidado, porque o filho e a filha da gente, ele copia a gente. Quantos pais já nos surpreenderam em ver nos seus filhos as suas teimosias, as suas rebeldias e as suas impaciências? Parece eu, né? Já vi mãe dizer, minha filha parece eu, meu filho parece eu. Então o batismo nos imerge, nos mergulha, por isso que é feita a imersão da criança, ou o derramamento da água sobre a cabeça da criança, para dizer, esta criança hoje está sendo mergulhada na fé cristã, ela está sendo mergulhada em Deus, ela já não pertence mais a esse mundo, ela pertence agora a Deus, é propriedade dele. Pense que você é propriedade de Deus, que você não se pertence mais. Você foi resgatado, resgatada, por amor. Você foi redimida por amor, redimido por amor. Isso faz a gente pensar o quanto que os nossos pecados ferem essa relação de amor de nós com Deus, de Deus conosco. E que quando tomarmos consciência disso, a gente começa a mudar de atitude, começa a mudar de comportamento, começa a ser mais coerente, mais sincero, mais verdadeiro, porque sabe a sua fonte, a sua origem, sabe em quem você foi imergido, em quem você foi colocado. E uma vez imergido em Deus, a crisma, ela vem como se diz, como aquela força do alto que vai dar e capacitar aquele batizado a viver a vida nova que Jesus trouxe para todos nós. Pela graça do batismo, da confirmação ou crisma, como o próprio nome diz, somos chamados a confirmar essa fé ora recebida, para que além de vivermos segundo a palavra de Deus, darmos testemunho dela e levá-la por toda parte. A Santíssima Trindade nos ama com amor eterno. Deus se revelou, por isso que depois de Jesus, a igreja foi fazendo a leitura e, a partir da própria revelação de Deus, ela foi decretando o dogma, quer dizer, verdade de fé. O dogma quer dizer verdade de fé revelada. Quem que revelou? Deus. A igreja não proclama um dogma de fé pela nossa humanidade ou pela nossa ação, não, mas pela ação de Deus. É Deus quem se revela, é Ele quem se dá a conhecer, é Ele que mostra quem Ele é. Então é nesse mistério que nós somos mergulhados e fazemos parte do corpo de Cristo como igreja, para poder servir a Deus de todo o nosso coração. E eu os convido nesse momento a abrir o coração. Nosso fundador, Padre Jonas Abib, ele fez um caminho também com Deus, o seu batismo, depois a sua ida ao seminário, a sua formação, depois o batismo que ele recebeu do Espírito Santo, que infundiu nele a vida nova de Deus, que levou ele a trabalhar com os jovens e a fazer com que os jovens vivessem não mais abandonados pelo mundo, sem rumo, sem direção, sem sentido na sua vida, mas com sentido, com gosto de viver, porque ele mesmo revelava em si o gosto de viver em Deus. Pecador, como todos nós, mas em nenhum momento deixava-se de fortalecer cada vez mais o seu amor por Deus. Formou essa comunidade maravilhosa, onde todos nós estamos nos empenhando, né, trabalhando dia a dia para servirmos a Deus cada vez melhor e com um coração mais disposto. Então eu quero dizer que ele fez um caminho que nos leva ao céu. O céu é a casa do Pai. Jesus disse: eu vou para o céu preparar-vos um lugar, e quando estiver preparado eu venho e levo vocês para esse lugar, porque onde eu estiver eu quero que vocês estejam.
Padre Jonas fez esse mesmo caminho, e na conclusão da obra Canção Nova, o santuário do Pai das Misericórdias, a casa do Pai. Gente, vocês já imaginaram o significado que tem esse lugar? Onde Deus prometeu estar presente, onde Deus prometeu ouvir o nosso clamor. É o mesmo itinerário que uma pessoa cristã faz para chegar no céu. Um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida, um caminho aonde nós vamos purificando-nos cada vez mais até chegarmos à plenitude. E Ele o fez. E ensinou os seus filhos e suas filhas também a fazer o mesmo caminho. E nós estamos aí, na luta, sem desanimar. E aprendendo com Deus a ser misericordiosos. Como nós precisamos aprender a ser misericordiosos, a ter paciência, a não cair no ritmo apressado do diabo, que faz queimar etapas, que faz destruir pessoas, destruir vidas. Ao contrário. Amados irmãos, e o que animou o Padre Jonas, o que fez com que essa obra ficasse tão extensa e tão grande e tão significativa, e quantas pessoas, não só os da comunidade, mas os de fora, têm feito essa mesma experiência. Quantos testemunhos nós temos ouvidos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por ver a ação do Espírito Santo em suas vidas. E eu não gostaria de encerrar hoje sem pedir a Deus que derrame sobre vocês, sobre todos nós, o seu Espírito, para que nesta festa da Santíssima Trindade, aonde nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde nós nos sentimos amados e acolhidos por Ele, nos encher também da sua graça, da sua presença. Por isso eu quero chamar o Padre Ricardo, porque ele vai ser esse boca de Deus para nós agora, clamar o Espírito Santo sobre nós. Se você o quer, se você o deseja, fique de pé. Diante dessa motivação que o Padre nos trouxe, convido você a levantar os seus braços, estão diante do Senhor. Também dentro dessa solenidade da Santíssima Trindade, existe uma palavra que se chama mistagogia, que significa contemplar o mistério de Deus, aprofundar-se no mistério de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a viver justamente isso agora, a aprofundar no mistério da Santíssima Trindade. Levante os seus braços e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa tarde de hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, eu quero viver este mistério de amor. Eu quero voltar para minha casa, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Envia sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, Senhor. Sobre as nossas famílias. Liberta-nos, Senhor, de todo e qualquer vício. Nós queremos ser livres. Livres no Espírito. O Estatuto do Santuário do Pai das Misericórdias diz que o santuário é esse lugar onde a misericórdia de Deus, ela nos abraça. Mas também diz que o santuário é um lugar carismático, onde o Espírito Santo desce sobre nós. Se você ora no Espírito, vai soltando a sua voz. Senhor, nós vamos pedir e pedimos agora, Senhor, batiza-nos no Teu Espírito Santo, Senhor, dentro deste santuário, Senhor. Sim, um santuário carismático, Senhor Jesus, onde os dons do Espírito Santo emergem sobre nós, Senhor. Nós pedimos esta graça, Senhor, uma vez que somos mergulhados na Sua misericórdia, somos, Senhor, alcançados pela Sua misericórdia, precisamos agora, Senhor, estar cheios do Espírito Santo de Deus, Senhor.
Sim, envia sobre nós, Senhor, a tua graça. Senhor, envia sobre nós o teu Espírito, Senhor. Senhor, nós queremos hoje fazer uma experiência profunda dos mistérios, nos aprofundar nos teus mistérios, Senhor. Envia sobre nós o teu Espírito, Senhor Jesus. O nosso coração está sedento, Senhor Jesus, aberto para receber toda a graça que vem de Deus. E eu peço, Senhor, a tua graça, Senhor. Revela-nos, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós de forma particular, Senhor Jesus. Envia, vem Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Sim, Senhor Jesus, nós pedimos agora esta graça. O Senhor é um batizador, o Espírito que procede do Pai e do Filho e é derramado sobre cada um de nós. Sim, neste mistério insondável de amor, vem Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor Jesus, sopra sobre aqueles que estão cansados, desanimados, que chegaram neste santuário, Senhor Jesus, precisando se encontrar com a sua misericórdia. E nós pedimos agora, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo por misericórdia, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, derrama a tua graça, Senhor, derrama a tua bênção, derrama, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que querem fazer essa experiência profunda contigo, Senhor. Envia sobre nós, que todos sejam batizados no Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. E eu convido também os sacerdotes a vir aqui à frente e a estender as mãos, porque todos os sacerdotes são pais espirituais. Existe uma paternidade espiritual sobre o nosso sacerdócio. E nós estamos neste santuário do Pai das Misericórdias. Eu convido aos sacerdotes a estender as mãos sobre este povo que aqui está, que vieram buscar esta graça, esta bênção aqui na Canção Nova, no santuário do Pai das Misericórdias. E eu convido agora a Salete e o Márcio a nos conduzir também agora. E nós, sacerdotes, vamos impor as mãos. E se você deseja esta graça, feche os teus olhos agora e coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor no fundo do seu coração: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito, eu desejo ser batizado no Espírito, eu quero voltar para minha casa cheio do Espírito Santo. E por isso eu convido agora a Salete e ao Márcio a nos conduzir, e nós, sacerdote, vamos impor as mãos, orando, intercedendo e pedindo esta graça sobre cada um de nós agora neste momento. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Se entregue, se abra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Receba o Espírito Santo e cante. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vai soltando a sua voz, sem medo. Vai deixando que o Espírito Santo te envolva seu coração, sua mente, todo o seu ser, e solta a sua voz. O Espírito Santo de Deus é derramado em nossos corações. É por meio dele que ele se une ao nosso espírito, diz a palavra de Deus, para atestar que nós somos filhos de Deus e para clamar em nós, Abba, Pai, para pedir por nós.
sondando os nossos corações, a nossa vida, a nossa história e pedindo ao Pai aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Por isso, meu irmão, solte a sua voz, empreste a sua voz ao Espírito e ore em línguas, ore no poder do Espírito. Você está sendo agora mergulhado neste amor de Deus, mergulhado na sua misericórdia. Shiriori alabari alamari alabari alabari alalari elele ori alabari ori alamari alalari alabari alabari alalari elele ori alamari ori alabari alabari elele Candara alamari ori alabari alabari elele alabari oh. Solte a sua voz, meu irmão, minha irmã, ore no poder do Espírito. Shiriori alabari 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 elele. Vai aumentando a sua voz. Vá se abrindo. Shiriori alabari 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 Candara alabari ori alamari alabari. Não tenha medo, não resista. Se abra, se entregue, se abandone. Shiriori alabari alamari alabari ori alabari alabari alamari alabari 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 ori alabari ori alamari alabari. O Senhor me traz ao coração, continuo rezando. Da mesma maneira que a Santíssima Trindade é um mistério aos nossos olhos, à nossa inteligência, também a oração em línguas é um mistério. Não queira entender com a sua razão, não queira explicar aquilo que você está sentindo agora. Sim, o Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós está dando a muitos agora até mesmo o dom de línguas. Você que não rezava em línguas, mas você está resistindo em rezar, em soltar a sua língua, soltar a sua voz. Não, meu irmão, não tenha medo agora, não resista, até mesmo não se envergonhe porque você vai rezar desta maneira, não. Sim, agora o Senhor quer derramar sobre nós e quer dar a muitos agora os dons do Espírito Santo, e um dos dons é a oração em línguas, e você possa soltar agora a sua voz, assim como numa grande orquestra que vai ali, a oração vai fluindo e vai sendo aumentada. Sim, agora vai soltando a sua voz também, assim deixando que o Espírito ore em nós, que o Espírito Santo possa falar por meio de nós com gemidos inefáveis. Sim, o Espírito Santo quer realizar em nós esta obra de salvação, orando em línguas. Solta a voz, vai orando, até mesmo vai levantando os seus braços agora e vai sendo livre agora na presença do Espírito. Vai rezando, vai orando. Isso, vai deixando crescer a oração. Muitas libertações, pessoas sendo libertas agora de vícios, casamentos sendo restaurados, pessoas voltando para Deus. Você que se sente como filho pródigo, e o Senhor está fazendo com que você agora retorne à casa paterna, retorne aos braços do Pai. Sim, é o Espírito Santo que está realizando isso em você agora. Sim, se abra agora aos dons, à força do Espírito Santo. Não resista, não resista, não resista ao amor de Deus, não resista ao poder de Deus, não resista. Pessoas sendo curadas, libertas de enfermidades. Sim, é o mistério insondável de Deus que está sendo agora derramado sobre nós. Sim, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós, Senhor, a tua graça. Sim, realiza em nós, Senhor, o teu querer, a tua obra de salvação. Eu navegarei no oceano do Espírito. Cante forte, soltando a sua voz, abrindo seus braços. No oceano do Espírito, sem medo, solta a voz. E ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Isso, coloca mais força, intensidade. Eu adorarei
oceano e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu amor. E deixa explodir isso em você, cante. Clame, clame esta graça. Que desce como fogo, Vem como vem como em Pentecostes e enche-me de novo. e enche-me de novo. Eu sei que você pode dar um pouquinho mais. Solta a voz. Espírito, Que desce.